A presença. Eu queria também agradecer a presença do Renan, a presença aqui do Vinícius, o Gabriel, que são nossos colegas da Apex. Temos também aqui o prazer de anunciar o recém-lançado Núcleo da Paraíba, que está aqui conosco assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Quero dizer para vocês que estão começando que o PX é uma experiência de vida, muito antes de ser qualquer outra coisa, uma experiência fantástica. E eu gostaria muito de que vocês estivessem aqui no Núcleo de Campinas com total apoio da nossa parte no que diz respeito a dúvidas, a qualquer troca de experiência, ou seja lá o que for. Eu tenho certeza que vocês estão sendo muito bem assessorados por esse trio que está aqui nos assistindo, Renan, Vinícius, Gabriel. Mas é sempre bom a gente que está aqui na linha de frente também se oferecer para ajudar. Eu agradeço muito a presença de você. E hoje nós temos uma surpresa, um diferencial hoje, que nós vamos falar um pouco com o Sebrae. E por que o Sebrae está aqui? O Sebrae está aqui por uma demanda que nós percebemos dos nossos empresários, de algumas dúvidas no que diz respeito à gestão. Todos sabem que o programa de qualificação para exportação ele tem uma parte importantíssima, que é o diagnóstico de gestão, e nós sabemos que quem é a ponta de lança no Brasil para esta área é, sem sombra de dúvida, o Sebrae, com toda a experiência que o Sebrae tem. Eu sempre costumo dizer que o Sebrae está para a área de gestão, como a Apex está para a área de internacionalização, e vice-versa, porque todos eles têm também essa área. E eu vou pedir, então, a gentileza de passar, então, pela atenção de vocês. Vou passar a palavra para a Lívia Bernardes, que é do Sebrae aqui, que vai fazer uma breve exposição sobre um programa que o Sebrae tem para empresas no que diz respeito à área de gestão. E depois vamos passar, a Lívia volta para mim, e passamos, então, para o Thiago Terra, que vai fazer uma explanação sobre precificação em comércio internacional. É o nosso segundo momento com este tema, porque é um tema muito relevante para as empresas que estão querendo internacionalizar, e nós fizemos alguns ajustes, então não é simplesmente um repeteco, né? Talvez aí um remake, mas muito bem feito, com uma bilheteria muito grande, para nós podermos falar de novo sobre preços, com alguns gaps, alguns pontos que nós gostaríamos de enfatizar melhor do que na primeira vez, ok? Então, Lívia, eu passo a palavra a você, fique à vontade. Novamente agradeço a presença de todos os nossos colegas e os técnicos extensionistas do Núcleo de Campinas também. Então, por favor, Lívia, fique à vontade. Se você precisar passar algum slide, eu já vou autorizá-la aqui como para passar, ok? Por favor. Perfeito, muito obrigada, Olavo, obrigada aí, Renan, também, todo mundo da Apex, da Facamp, que disponibilizou esse espaço para a gente estar podendo apresentar. Realmente veio uma demanda aí por causa do diagnóstico de gestão, que é aplicado junto com as empresas, e o Sebrae fica feliz em poder auxiliar essas empresas. Tá eu e tá também a Angélica aqui, que é do Sebrae. Dá um oizinho aí, Angélica, para gente. E eu vou estar apresentando, então, como que o Sebrae pode estar auxiliando vocês nesse momento. Tá? O Sebrae, na verdade, ele tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quem olha, vê o site, vê altos programas, e às vezes se pergunta qual que é o melhor programa para mim? Como que eu posso começar a ter contato com o Sebrae? Como que eu posso começar a melhorar o desempenho gerencial da minha empresa? Então, hoje a gente vai estar apresentando um programa, que é o Programa Brasil Mais, que ele serve quase como que uma porta de entrada ao Sebrae, porque você tem um acompanhamento exclusivo de um agente. Tá? E esse agente, ele consegue identificar a necessidade, sabe? Aquela feridinha ali, ele vai naquele ponto e ele consegue indicar para você qual que é a melhor solução naquele momento. Eu vou estar apresentando sim aqui, tá, Olavo? Não sei se você já disponibilizou para mim ou não. Acho que já. Pronto, te fiz host. Você só não esquece de me devolver, por favor. Ai, que chique. Agora tem que aprender isso, gente. Fique tranquilo. É como se você mandasse na reunião. Acabei de virar uma espécie de subtenente aqui. Perfeito. Ok. Estão todos vendo a minha tela? Sim, excelente.
Então, perfeito. Deixa eu diminuir aqui. Bom, então o programa Brasil Mais, eu vou passar só um videozinho apresentando ele, aí eu já falo certinho. Você quer aumentar o faturamento e reduzir os custos da sua empresa? Então você precisa conhecer o Brasil Mais, o novo programa do governo federal, Sebrae, Senai e a BDI, que vai tornar o seu negócio mais produtivo. Para participar, entre no site e se inscreva no programa Brasil Mais. As empresas selecionadas para atendimento pelo Sebrae receberão acompanhamento por 4 meses dos agentes locais de inovação, ALI. Para participar de encontros coletivos e individuais, focados no aumento dos lucros por meio de ganhos de performance. O objetivo é tornar milhares de empresas mais produtivas até 2022, com inovação para gastar menos e faturar mais. Não perca essa oportunidade. Entre no site e se inscreva no programa Brasil Mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Então, o programa Brasil Mais, ele vem para auxiliar micro e pequenas empresas, tanto de indústria, comércio e serviço. E a gente sabe que aqui o foco é a indústria, né? São indústrias que estão querendo comercializar seus produtos internacionalmente e com o programa elevar a produtividade dessas empresas, tá? Por meio de uma metodologia, que essa metodologia a gente sempre prevê, encontrar qual é o problema da empresa. Então, se o problema é no financeiro, se o problema é no marketing, se o problema é gerencial, ou se o problema é em processos, vamos descobrir qual é a raiz do problema, trazer uma nova solução, testar essa solução no mercado e começar a ver o retorno disso para a empresa, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente tem um grande desafio aí até o final de 2022, atender 38 mil empresas. Isso são 6.300 empresas a cada 4 meses, que é o período que as empresas passam junto a esse agente local de inovação, sempre olhando esses indicadores: produtividade, faturamento e custo variável. Nós já atendemos 12.396 empresas no estado de São Paulo, é um programa nacional, então está acontecendo no Brasil inteiro. E na nossa região aqui de Campinas, nós já atendemos 507 empresas. Então, nós temos o agente. Esse agente, ele foi capacitado pelo Sebrae, ele é especialista em inovação, especialista nessa metodologia, que vai fazer esse encontro entre problema e solução, e é um encontro tipo personalizado. Então, é um atendimento individual que o agente faz para a empresa, colocando para ele ferramentas em que ele pode depois continuar utilizando para sempre melhorar a empresa, levantando problema, levantando novas soluções, testando e colocando elas em prática. Tá? Isso é feito ao longo de 4 meses, onde tem 6 encontros individuais e mais 3 coletivos. Tudo 100% gratuito. Tá? O Sebrae subsidia esse acompanhamento individual. E esse agente que está lá olhando a dor da empresa, vendo qual que é a necessidade, quando ele detecta isso, ele já consegue puxar soluções que vão auxiliar a empresa. Igual eu falei no início, né? Se o problema está no meu estoque, né? Está no meu financeiro, se o problema está porque eu preciso divulgar e eu não sei ainda como divulgar, né? Eu vou entrar num novo mercado, que país que vai ser? Qual é o meu público-alvo dentro desse país? Vai ser para outras empresas? Ou eu vou tentar vender diretamente para o consumidor final? Como que eu posso fazer isso? Então, esse agente vai te auxiliar durante essa jornada e vai encontrar soluções dentro do Sebrae que podem te auxiliar. Então, seja uma consultoria tecnológica, uma consultoria em gestão, seja algum programa, de repente eu preciso fazer capacitação dos meus gerentes ou capacitação dos meus colaboradores em algum assunto específico, eu de repente preciso entender melhor como funcionam as leis trabalhistas, e para isso a gente tem o consultor jurídico que auxilia vocês. Então, esse agente, ele faz essa jogada de meio de campo para entender qual é a necessidade e trazer exatamente aquilo que vai de encontro para que você supere todas essas dificuldades. Então, aqui está a grande metodologia.
Não se assustem pela quantidade de encontros, porque tudo é agendado com você. Como são encontros individuais, é o horário que for melhor para a empresa e melhor também para o agente, tá? E aí sempre tem o que? As atividades que o empresário precisa fazer, porque é a empresa que coloca tudo em prática. Eu trouxe aqui 2 depoimentos para a gente não tomar muito do tempo de vocês, porque hoje o tema está super legal, a precificação. Eu que sou mais da área de engenharia, eu gosto bastante disso, eu sou mais analítica também nesse sentido. Então, eu trouxe rapidão aqui para vocês. Um deles é da Bruna de Indaiatuba, né, que ela basicamente largou a vida de estilista para auxiliar o pai dela na empresa de LED, e ela diz que o programa abriu a visão dela, né, em relação a processos e decisões importantes. E aqui a gente tem o Celso, da SLV Plásticos, que é de Valinhos. Olá, eu sou o Celso Silva, da SLV Plásticos. A SLV é uma empresa de consultoria na área de plásticos e, apesar de todo o know-how que eu carrego de uma multinacional alemã, por 22 anos eu fui especialista em períodos nessa multinacional, saí de lá montando a SLV. Ah, Vi, essa mensagem em inglês que você ouviu é só avisando que está sendo gravado. No entanto, estou aqui para agradecer a parceria do Sebrae, em especial o apoio do Alexandre, porque por mais know-how que eu tivesse, aprendi muito com você, Alexandre, aprendi muito com o Sebrae e pretendo continuar os próximos treinamentos, aí, todos os passos que forem abertos a mim. Muito obrigado e até a próxima. Isso aí. Se vocês também quiserem saber um pouco mais e seguir os agentes, eles têm um canal no Instagram, tá? Onde você pode ver mais depoimentos, tem dicas lá em relação à cultura de inovação, motivação, informação sobre inovação. Você pode estar acompanhando tudo no Brasil Mais Campinas. E para fazer as inscrições é pelo site, então, gov.br/brasilmais. Quando você clicar e for fazer a sua inscrição, ela possui 2 eixos. Então, você tem que escolher entre esses 2 eixos. O eixo do Sebrae, que é de melhores práticas gerenciais, ele é gratuito. Então, você clica em Sebrae, coloca continuar, preenche as informações da empresa e o último campo é como ficou sabendo do programa Brasil Mais. Como foi um convite aí da Apex, né, da Facamp, para que a gente estivesse aqui nesse grupo, né, que está sendo super bem assessorado aí pelo PayEx. Então, ali, ó, como ficou sabendo do programa Mais, coloca PayEx, porque assim nós sabemos que vocês fazem parte deste grupo e a gente vai estar de olho, assim, muito próximo de vocês, para estar fazendo o melhor atendimento possível. Tá certo? Obrigada. Vou parar aqui, então, de compartilhar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode já aproveitar agora, a gente tem uns minutinhos, já estamos esgotado, né, Olavo? Mas assim... A Angélica pediu para falar 1 minutinho sobre... Não, sem problema algum. Se você puder, então, Angélica, por favor. Angélica também é do Sebrae. Obrigada, Lívia. Realmente muito boa explicação sobre o Ali. Pessoal, só para vocês entenderem qual que é a finalidade de vocês entrarem no Ali. O Ali, como o termo fala, ele é o agente de inovação local. Então, vocês que já estão dentro da exportação, vocês vão passar por várias mudanças dentro da sua empresa. E o Ali vai ajudar isso. Sem custo nenhum para vocês, o Ali vai ser outro mentor que vai acompanhar vocês nessa jornada que vocês estão fazendo junto com o PayEx. E aí, no caminho, vocês vão falar, poxa, mas eu tenho problema de fluxo de caixa. Vocês podem indicar esse problema para o Ali, que ele vai ajudar no agendamento de uma consultoria na dor de gestão que vocês tenham. Além disso, vocês entrando no Sebrae, um leque de outras opções vão se abrir para vocês. Por exemplo, eu preciso meu rótulo, eu preciso adequar meu rótulo para o mercado internacional. O Sebrae tem o Sebrae Tech, hoje gratuitado, que vocês podem usar para justamente adaptar o rótulo ao mercado que vocês precisam. Entre outras soluções, a gente tem o Comércio Brasil para alavancar as vendas, tem o Clube de Negócios para ajudar nas conexões com outras instituições e empresas que podem ajudar vocês nos negócios.
Ano que vem a gente tem nossas missões internacionais. Então, a gente tem muitas ofertas de mercado que podem realmente ajudar vocês. Uma vez que vocês viram cliente Sebrae, várias portas se abrem. E vocês colocando e especificando que vieram pelo PayEx, a gente vai saber que vocês querem realmente ir para o rumo da exportação. Então, o que a gente oferecer para vocês sempre vai ser com esse olhar. Então, não percam essa oportunidade, realmente ela é única. A gente está fazendo um piloto com vocês, a Apex junto com o Sebrae. Então, aproveitem realmente que a gente quer realmente ajudar vocês nessa jornada. Obrigada, Olavo, e obrigada, Lívia. Eu que Obrigada, agradeço. Angélica. Olavo, eu acho que eu consegui passar para você. Consegui. Eu senti o poder chegando em mim. Você sentiu, né? Fique tranquilo. Gente, tudo isso a gente vai passar para o Olavo, tá? Não se preocupem, eu também vou colocar aqui no chat. Eu só queria agradecer, então, Olavo, Renan também, por essa parceria que a gente está fazendo. Eu espero que sempre mais empresas sejam auxiliadas, né, cada vez melhor. Obrigada, Angélica, também por estar aqui comigo. Excelente. Renan, quer falar alguma coisa, Renan? Não? Tranquilo. Só agradecer a Lívia, a Angélica, a essa equipe do PayEx Campinas e a todos os empresários aqui por esse momento e desejar aí bons trabalhos daqui em diante. Olavo. Muito obrigado, Renan. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Gabriel, Lívia, Angélica e todos os nossos colegas. Sem delongas, vou passar então para o Tiago, que já é prata da casa, já foi da Apex, hoje está aqui no núcleo conosco. Sem sombra de dúvida, é um dos melhores colegas que já tive e também, coincidentemente, é um bom técnico dentro de uma média alta aí de técnicos que nós temos aqui todos, né? Então, os técnicos daqui de Campinas estão num nível muito elevado de atendimento e eu tenho certeza que os empresários que estão aqui sabem disso. E muito nos agrada de que vocês estejam aqui, porque corrobora o trabalho não só do núcleo, mas também da equipe, né? O setor de apoio, técnicos, monitoria, Apex, todos nós. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. Eu queria agradecer, então, de forma especial ao empresário que está prestigiando esse evento aqui. São tantos nomes que vou tomar a liberdade de não citar. Então, Tiago, por favor, fique à vontade para começar a sua apresentação. Veja se você consegue compartilhar conosco. Caso contrário, eu já posso transformar aqui também em host. Ok? Estou aguardando. Obrigado. Bem, boa tarde, professor Olavo. Boa tarde, Renan, meu amigo Renan, que a gente se conhece há um bom tempo também. E já vi que tem mais gente da Apex, né, Renan, aqui. Que legal, acho bem legal. Eu só vou começar aqui, professor Olavo e Renan, com um comentário bacana. Fiquei muito feliz de ver a apresentação da Lívia em 2015, dentro da Apex, quando eu trabalhava lá, ainda a gente iniciou um processo de um programa chamado Brasil Mais Produtivo, que é o que deu origem para o Brasil Mais hoje. Então, eu fico muito feliz que o programa tenha continuado, também é um grande programa, assim como o PayEx, é um programa de grande relevância. E fico feliz, Lívia, porque me lembro que em 2018 a gente discutia que tinha que ter a perna da gestão na metodologia do Brasil Mais Produtivo. Virou Brasil Mais e hoje tem produção e gestão. Então, parabéns. Estaremos divulgando, sim, fique tranquila com isso. Pelo menos as empresas que eu trabalho, será muito bem divulgado. Conheço bem o trabalho e sei o quanto que é sério e quanto que funciona. Dito isso, professor Olavo, hoje o nosso tema aqui é falar um pouquinho sobre formação de preço para exportação. Tá? Esse é um ponto importante para qualquer empresa que quer exportar, para qualquer empresa que procurou a Apex, procurou a Facamp, ou procurou mesmo algum outro parceiro, como, por exemplo, o Sebrae, e que vai querer ir para o mercado externo e sentar na frente de um comprador. Eu digo, como costumo dizer, o seguinte: se você chegar na frente de um comprador e disser para ele o seu preço em reais, esse comprador vai te ouvir, vai levantar e nunca mais vai te ligar. Então, é importante esse tema, é importante formar o preço corretamente e saber exatamente se você vai ter lucro ou vai ter, né, nesse processo de exportação. Dito isso, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que formei aqui para o nosso evento. Não sei se vocês todos já conseguem ver. Sim, estamos vendo. Bacana.
Vamos lá, vamos transformar ela em apresentação e aí vamos lá. Então, o nosso tema aqui, conforme falei, é a formação de preço para o comércio exterior. Tá? Por que é importante isso? Né? Eu acabei de dar um exemplo, né, para os compradores internacionais, mas também é importante para outros partícipes do processo de exportação, como, por exemplo, os despachantes aduaneiros e o próprio governo. Né? Você vai ter que informar o preço em dólar, né? E vai ter que, obviamente, dizer isso também para o outro país que está entrando na mercadoria. Então, é importante saber esse preço para exportação. E não pode ser uma simples conversão, porque provavelmente, se você fizer uma simples conversão, ou você deixará de ganhar dinheiro, ou talvez o seu preço possa ficar tão caro que gere algum tipo de processo de não competitividade naquele país. Ok? Então, a outra é que é o que eu estou dizendo aqui na nossa apresentação, para poder avaliar com os concorrentes do mercado-alvo. Então, como é que eu vou comparar alhos com bugalhos? Eu tenho que converter em dólar, pegar o preço do meu concorrente lá no outro país em dólar e fazer as devidas comparações. Ok? E, obviamente, eu sabendo qual é o meu preço de exportação, eu também vou entender e usufruir dos benefícios da exportação oferecidos pelo governo do nosso país. É importante que o preço seja formado antes de uma negociação. Ok? É muito importante. Em 2013 para 2014, através da área do PEX, dentro da PEX, foi realizada uma pesquisa com compradores internacionais, basicamente compradores da América Latina. E aí se perguntou para ele, o que você espera de uma empresa brasileira quando vem negociar com a sua pessoa? Esses compradores responderam esses itens que estão na sua tela, que servem, inclusive, para outras oficinas igual essa, outras qualificações igual essa. Mas, especificamente, olha o item mais falado aqui. Definição do preço para exportação, pelo menos um negocinho chamado Incoterm FOB. Opa, o que é isso? Já eu explico, tá? Já vou falar dos Incoterms e vou explicar o que é o FOB para vocês, tá bom? Mas, obviamente, estar preparado para negociar é um sinal de que eu estou apto a exportar. Então, geralmente, quando um comprador chega até a sua empresa, chegue numa rodada de negócio promovida pela PEX, numa missão promovida pela PEX ou numa feira, esse comprador não quer só um produto. Ele quer um parceiro comercial. E esse parceiro comercial só ocorre se você provar para essa empresa compradora que você está preparado. E o preço é uma dessas ferramentas de mostrar que você está preparado. Se você falar que seu preço é R$15, o comprador realmente vai achar que você não está preparado e, portanto, não pode fazer negócio com eles. Então, é importante essa qualificação aqui para a gente já eliminar um desses itens que são preparatórios para a minha empresa começar a negociar com compradores internacionais. Bom, o que compõe o preço para exportação? Ok? A primeira coisa, nós temos que entender o que é os Incoterms. Então, para quem não conhece, hoje eu vou falar um pouquinho de Incoterms aqui, o que são eles e qual a importância deles na formação de preço. Depois, eu preciso ter conhecimento dos incentivos fiscais. O Brasil oferece incentivos fiscais para as empresas que exportam. Também preciso cotar as despesas aduaneiras, o transporte e o seguro da carga minha para o processo em si de levar a mercadoria até o meu comprador, o custo do produto e a margem de lucro. Sobre esses itens, eu vou começar falando aqui sobre o custo do produto. Aproveitando que a Lívia estava aqui falando para nós, nós não vamos entrar nesse mérito aqui do custo do produto. Mas a empresa que não sabe calcular o custo, procure o Sebrae, gente. Tá? O Sebrae pode ajudar você a calcular o custo do produto. Se a sua empresa pega a matéria-prima e multiplica por 2 ou 3, você vai ter uma dificuldade muito grande para formar esse preço de exportação. O ideal é você fazer todas as componentes do preço certinha, né? Custos diretos, custos indiretos, qual é seu markup, e a partir disso ter realmente o custo do produto formal. A gente vai trabalhar com uma outra lógica aqui, a lógica que a sua empresa, já sabe o custo do produto, já sabe quanto que ele custa e por quanto você vende aqui no mercado interno. Tá bom? Muito bem. Primeiro, então, conforme prometido,
vamos falar dos Incoterms, tá? Que coisa é essa? Que coisa estranha esse negócio aí. Pô, isso aí não tem nada a ver. Incoterms, gente, são regras internacionais para a questão do comércio, tá? Vamos imaginar como é que era muito antigamente. Eu comprava uma carga da Europa. E aí eu mandava ligar, vamos dizer que eu conseguisse ligar na época, né? E eu ligava para o comprador lá, para o vendedor, e dizia, olha, me manda aí, deixa comigo que eu pago a frete de lá para cá e você paga o seguro da carga e aqui eu faço o desembaraço. Ficava muito no dito pelo não dito e, às vezes, o que eu falava não ficava compreendido pelo vendedor lá na ponta, então gerava muita confusão. Então, o comércio internacional, o mundo, disse assim, vamos criar regras. E se criou regras para o transporte da carga e o seguro, de um modo geral. Aí o despacho aduaneiro. Então, os Incoterms estão atrelados diretamente à negociação feita entre o importador e o exportador. E ele reflete, de uma certa forma, quais as responsabilidades no transporte da carga, quais as responsabilidades do vendedor e quais as responsabilidades do comprador. Você negocia isso na hora que você estiver com o comprador do seu produto no mercado internacional. Você diz, olha, eu, vendedor, eu pago a mercadoria até o seu porto. Ali em diante você faz o despacho aduaneiro, o desembaraço e paga a logística dali para diante até a sua empresa. Combinado? Combinado. Isso é um Incoterm, existe um Incoterm para isso. E é isso que o mercado internacional estipulou. E ele criou, então, responsabilidades, através de siglas, ele criou responsabilidades para cada parte, vendedor e comprador, e falando sobre o que vai ajudar na definição de prazo de entrega, transferência de risco, seguros, custos diversos. Então, tudo isso vai estar atrelado em função desse sigla que é o Incoterm. Então, vamos conhecê-los. Quem são os Incoterms? Aí na tela, vocês estão vendo os Incoterms existentes. Ok? Eu vou comentar rapidamente, destacando os principais. Tá? O primeiro é o Ex-Works, EXW. O Ex-Works é o seguinte, eu negocio com o comprador que eu vou produzir o item vendido, né? Vou deixar ele num pallet ou num container na porta da minha fábrica, já com a documentação, e o comprador se responsabiliza em vir buscar a minha fábrica, levar até o porto, fazer o desembaraço lá, levar até o outro país, fazer o desembaraço lá e levar até a empresa dele. Então, aqui, o vendedor só embala e deixa na porta da fábrica. O outro que nós vamos falar é os comerciados com a letra F, tá? Que é o transporte principal pago pelo exportador. Não pago pelo exportador, perdão. O F você vai levar dentro aqui do país, em algum lugar, já com algum tipo de desembaraço. Geralmente é isso. O mais comum aqui no mundo utilizado é o FOB, chamado Free On Board, que é a mercadoria entregue dentro do porto, no costado do navio. Agora, eu gosto sempre de fazer um exemplo. Tá? Até o costado do navio, você vai pagar, você vendedor, vai pagar a logística, o transporte, o seguro da carga, o desembaraço, né, a ponto de deixar ele ali prontinho, certinho, do lado do navio. Se acontecer algum acidente nesse processo, ou o caminhão que estava levando a mercadoria tombar, esse é um problema do vendedor, no caso da sua empresa. No momento que a mercadoria entrar no navio, a responsabilidade dessa carga passa a ser inteira do comprador. O comprador, se eu escolher o FOB, o comprador vai ser o responsável por isso. E é ele que vai pagar a carga a partir dali, o seguro. Quando chegar lá no país dele, ele que vai pagar o desembaraço, ele que vai pagar a logística toda para chegar até ao local que ele quer que chegue a mercadoria. Então é bacana ver que uma sigla de 3 letras define o que se eu falar FOB em qualquer lugar do mundo, todos os compradores sabem o que é, porque é um padrão internacional. Ok? O outro muito usado está abaixo, que é o CIF. Tá? O CIF é o transporte principal pago pelo exportador. Aqui você, além do desembaraço dentro do país, você vai colocar dentro do navio e vai levar até o outro país, no porto do outro país. Assim que desembarcar, a responsabilidade passa a ser do comprador. E ainda temos os começados com a letra D, D de delivery.
Tá? Ou seja, o exportador, vamos imaginar uma empresa brasileira, ela tem a obrigação de levar até o comprador aonde ele designar. Né? No caso, por exemplo, se você vende máquinas e você vendeu uma máquina aí grande para uma empresa do setor da Colômbia, por exemplo, se você fizer escolher o DDP que está ali, você vai acabar entregando a máquina na fábrica dele, conforme vocês combinaram. Então, esse é um processo que envolve negociação. Pô, mas, Thiago, se eu colocar DDP que tem que entregar lá, o meu custo vai aumentar muito. Gente, não pensem em custo. Pensem na seguinte situação. O preço final para o consumidor vai ser o mesmo. Porque se você não pagar o frete, o vendedor vai pagar e ele vai somar no custo dele. Então, vai tá uma lógica de negociar dessa forma. O preço lá no final vai ser sempre a mercadoria mais a logística, mais o frete e o seguro, e o despacho. Sempre vai ser isso. Então, essa é uma contabilidade que o comprador vai fazer quando comprar de vocês. Só que o Incoterm vai ser apenas um meio que vocês vão escolher e quem vai ficar com a responsabilidade para executar aquela tarefa de logística, de transporte, de desembaraço, naquela negociação que está sendo feita. Ok? Então, aqui na apresentação, já comentei alguns, né? Essa apresentação depois a gente vai passar aí, né? Vai ficar disponibilizado, eu acho que o professor Olavo vai falar isso depois. Eu dou um detalhamento sobre cada um deles, né? Por exemplo, aqui uma coisa importante, eu falei do FOB, que é um muito utilizado, né? Mas, por exemplo, aqui para os países vizinhos do Mercosul, um muito utilizado é o FCA, tá? Que é um modo mais amplo de delivery, de transporte, e que você leva, por exemplo, para o terrestre. Né? Porque aqui, por exemplo, para a Argentina é muito comum as mercadorias serem levadas por caminhões. Ou, por exemplo, pelo aéreo. Então, você usa um FCA como Incoterm. Okay? Depois nós temos os com C, que eu já expliquei, que você tem que se entregar lá no outro país, já com desembaraço nacional e na fronteira lá do outro país. Né? Eu recentemente atendi uma empresa do PEX, que o empresário fechou a primeira exportação e ele exportou para o Paraguai. E o que ele teve que fazer? Ele combinou, então, esse CFR e ele levou até a fronteira ali em Foz do Iguaçu, só que ele acordou fazer o desembaraço do lado de lá também. E ele fez, e isso ficou... o comprador veio buscar a mercadoria ali na fronteira. E, por fim, os terminados com D, né, que é o DDP, por exemplo, que é o mais utilizado, que é entregar, assim, lá no outro país, já livre de desembaraço e colocado dentro de um ponto que o comprador lá estabelecer. Ok? Aqui só para vocês verem, né, só um pequeno gráfico aqui que mostra à medida que vai mudando os Incoterms, vai aumentando as responsabilidades do vendedor. Ou à medida que eu começo, né, no caso lá o X-Work, responsabilidade total, a cor laranja, né, é do comprador. À medida que eu vou passando as linhas, vou vendo que a responsabilidade, que é o azul, do vendedor, que é o brasileiro, que é a empresa brasileira. Ok? Então, é só uma explicação. Então, o Incoterm é isso. Eu definir quem que vai se responsabilizar pelo quê. O outro ponto que nós temos que olhar para a formação de preço é os incentivos fiscais. Isso é bacana, gente, porque o mercado internacional ele é bastante competitivo. E, portanto, o país, o Brasil, ele oferece algumas vantagens para os exportadores. Tá? Uma delas, e a principal, é que os produtos exportados não têm incidência de ICMS, IPI, PIS, PASEF e COFINS. Então, se você incide esses itens sobre o seu produto, você não vai precisar fazer isso para o mercado internacional. Ok? Você vai ter, então, uma vantagem assim, de não pagar esses impostos, não incidir sobre o produto, sobre esses impostos. E por que o governo faz isso? Primeiro, obviamente, para aumentar suas divisas. Todo o país precisa fazer exportações para manter sua balança comercial positiva. Né? Até porque o país não só exporta, ele importa. E precisa que dólares entrem para poder pagar as importações quando o dólar sai do país, do Banco Central Nacional. Então, uma empresa exportadora, ela tem essas vantagens.
A título de curiosidade, só para quem não sabe, né, existe sim um imposto de importação, de exportação, só que ele não incide em 99% das empresas brasileiras. São 4 itens, se eu não me engano, que têm sim imposto de exportação. Um deles é o cigarro, que eu me lembro, mas a grande maioria, esmagadora, as empresas do PX, por exemplo, certamente nenhuma tem esse imposto de exportação. Geralmente não tem. Se não me engano, é cigarro, eu acho que pele, couro bruto, também tem imposto, mas eu não me lembro realmente todos. Mas o grande mistério, a grande sacada aqui é que não incide ICMS, IPI, PIS/PASEF sobre isso. Só isso, gente. Bom, aqui está só as leis que tramitam sobre isso, né? O ICMS, o IPI não vai incidir sobre o produto, o PIS/PASEF e o IOF também não incide quando você faz o câmbio. Quando você câmbio é quando você converte. Então, o valor da moeda em dólar que você recebeu do comprador, você transforma em reais. Ok? Mas tem mais uma vantagem. Tá? É uma vantagem bacana para quem tem créditos tributários. Existem alguns regimes de tributação das empresas, das quais a empresa usufrui de créditos tributários. O que é o crédito tributário? Basicamente é o seguinte: vamos que eu seja uma empresa que esteja no regime tributário do lucro real. Eu compro a minha matéria-prima. Quando eu compro minha matéria-prima, ela vai vir com alguns impostos. IPI, ICMS, PIS, COFINS. Todos esses tributos, alguns deles, eles se transformam em crédito. Porque imagine, se você paga na compra do insumo, aí você transforma, né? Coloca a sua margem de lucro e vende, você vai ter que pagar de novo os tributos. Você pagaria tributo sobre tributo. Então, o governo fez o quê? Não, desse tributo que você já pagou da matéria-prima, isso vira crédito para você. E quando você vender o produto, você automaticamente gasta esses créditos e paga só sobre aquilo que você realmente produziu e lucrou. Então, esse é o crédito tributário. Todas as empresas têm? Não. Não é todas as empresas que têm. Geralmente é lucro real e o lucro presumido. Você tem créditos tributários. No caso do Simples, por exemplo, não existe crédito tributário. É outro regime, depois eu vou comentar mais sobre o Simples. Então, para quem exporta, gente, aqui estão os regimes, né, que uma empresa, as opções tributárias de uma empresa, ela pode ser do lucro real, do Simples Nacional ou do lucro presumido. E a empresa, só a MEI que não pode, só pode ser do Simples, quem é um microempreendedor individual, ele só pode ser do Simples. Mas os demais, as empresas, no modo geral, podem ser atreladas ao lucro real, ao Simples Nacional ou ao lucro presumido. Eu, por exemplo, já fui empresário e eu era do Simples. Tá? Eu era do Simples porque eu tinha um faturamento aí de abaixo de 2 milhões, aí, então, ano, e o meu faturamento não era alto, portanto, eu acabei optando pelo Simples. Apesar do meu contador me dizer que eu deveria optar pelo lucro real. Mas aí eu acabei vendendo a empresa. Mas cada empresa tem que escolher o seu modo tributário. Quando envolve mercado externo, aí talvez algumas coisas te façam balançar para trocar. E eu vou mostrar por quê. É justamente esses créditos tributários. Quando eu sou optante do lucro real e eu compro uma matéria-prima por R$100, com IPI ela vai ficar 115, eu pagando, vamos que eu esteja aqui em São Paulo e eu pague 18% de ICMS, olha só a quantidade de créditos que eu consigo acumular. Eu acumulo, basicamente, para uma mercadoria que custa R$115 com IPI, eu vou acumular R$27,25 de créditos tributários. Ora, quando eu vender eu vou pegar esses R$100, R$115 de mercadoria, vou transformar ele em outra coisa, vou botar minha margem de lucro e vou vender. Quando eu vender, eu vou pagar imposto de novo, e aí eu abato esses 27,25. Se eu exporto, gente, como não incide ICMS, PIS e COFINS, esses 27,25 sobram. Vai sobrar esse valor para a minha exportação. Logo, eu vou poder usar esse 27,25 dentro do mercado nacional para pagar mais tributos, portanto, diminuir a minha carga tributária da minha empresa. Então, essa é uma das grandes vantagens da exportação. E no lucro real, você usufrui 100% disso, no caso do crédito tributário. Bom, no lucro presumido, é um pouquinho diferente, tá?
o lucro presumido, você também usufrui de crédito tributário, mas somente para ICMS. Então, portanto, de caso uma mercadoria, um insumo seu, uma matéria-prima, que custar 115, você vai ficar com R$18 de créditos para abater no ICMS do produto nacional que você vender aqui futuramente. Você também consegue a mesma vantagem. No caso do Simples, o Simples Nacional não tem créditos tributários. Então, portanto, essa é uma vantagem que o optante pelo Simples não vai ter, tá bom? Lembrando que exportar sempre é vantagem. Gente. Vamos lá, vamos imaginar. Você vende. Vamos imaginar uma empresa que esteja em Jundiaí. Você só vende para Jundiaí. Qual é o tamanho da sua pizza de faturamento? Município de Jundiaí. Se você quer vender em toda a região aqui de Jundiaí, somando Campinas, né, ou como diria o professor Olavo, toda a região da Grande Vinhedo, né, você teria uma pizza maior. Portanto, seu faturamento pode ser maior. Se você quer vender para todo o Brasil, você vai ter todo o PIB nacional para explorar. E se você vender para mais países, você vai ter mais possibilidade de faturamento. Então, exportar sempre é bom. Sempre te aumenta a divisa. Sem contar que a exportação traz outras vantagens, como aumento de competitividade, saber o que os teus concorrentes estão fazendo. Então, é muito bacana estar no mercado internacional, porque existe até se eu não me engano, foi o IPEA que fez um estudo que mostra que empresas que exportam raramente têm problemas de fecharem suas portas. Tá? Então, portanto, para o Simples, ele não tem o crédito tributário, portanto, não pode usufruir dessa vantagem. Tá? Feito isso, dito isso, sabendo o meu Incoterm, vendo as vantagens tributárias que eu tenho, os incentivos tributários que eu tenho, eu agora também preciso ver o despacho aduaneiro, porque ele faz parte, a gente viu isso lá nos Incoterms, que se eu escolher um Incoterm como FOB, por exemplo, tem um despacho aduaneiro que eu vou ter que custear. Então, é importante que eu saiba o que é esse despacho aduaneiro. O despacho aduaneiro é uma parte do processo da exportação na qual eu faço interação com a Receita Federal e com um sistema chamado Siscomex, né? Além de outros órgãos fiscalizadores, e eu faço todo o desembaraço da mercadoria. O despacho aduaneiro que faz para mim a DUI, que é o Documento Único de Exportação, feito dentro do Siscomex. Ele confirma a presença de carga, recepção de documentos, distribuição, desembaraço. Então, tem uma série de itens, como, por exemplo, a emissão do comprovante de exportação, são partes do comércio exterior, estão no fluxo de exportação, e o despacho aduaneiro é que garante isso. É você que tem que fazer isso? Bom, a empresa pode fazer o despacho aduaneiro por conta própria, nada impede. Mas a grande e esmagadora maioria das empresas opta por contratar um despachante aduaneiro. Tá? São empresas especializadas nisso, e eu realmente, para quem nunca exportou, para quem não tem um fluxo de exportação muito alto, eu recomendo contratar um despachante aduaneiro ou tenha um despachante aduaneiro como seu parceiro. Para formar o preço de exportação, é importante já cotar quanto que custa esse despachante para a sua empresa. Tá? Então, é muito importante você já fazer um orçamento com um despachante. Tem um despachante parceiro, fixo, que isso pode ajudar muito no processo de formação de preço e também de análise de documentação que você venha a ter no comércio internacional. Ok? Então, o despachante aduaneiro ele faz parte do custo do nosso trabalho de montagem do preço para exportação. O outro ponto que é importante é, obviamente, baseado no Incoterm que eu for escolher, né? Se eu escolher, por exemplo, o FOB, que é o que eu vou fazer um exemplo aqui, eu tenho que levar a mercadoria até o costado do navio. Para isso, vai exigir transporte seguro. E isso aí, obviamente, tem um custo, né? Tem um valor que eu tenho que cotar com um agente logístico. Esse também. Cotem um agente logístico. Se vocês não têm um agente logístico parceiro, procure, faça 3, 4 orçamentos para já identificar quanto que vai custar isso. Né? Aqui está só um fluxo de toda a logística que ocorre no processo internacional, desde a origem até o destino. Então, eu tenho que passar por isso. Dependendo do Incoterm que eu escolher, eu vou cair numa dessas caixinhas que estão aí. Então, eu preciso que o meu agente logístico me ajude a dizer quanto que custa, dependendo do Incoterm, né? Dependendo de como eu acordei com o comprador, quem vai pagar o quê e até onde. Aqui estão alguns itens que eu indico para vocês cotarem esse agente logístico, tá bom?
Esse agente logístico, primeiro, local de entrega da carga, local de embarque, peso bruto, peso líquido da mercadoria, as dimensões da embalagem, né? A quantidade de volumes, metragem cúbica dessa embalagem, se você já tiver fechado a negociação, né? A data da coleta, a data de embarque, né? O Incoterm que você usou, né? Utilizou, porque através do Incoterm ele já sabe mais ou menos o que ele vai precisar, vamos dizer assim, orçar para você de custo de logística e seguro, tá bom? Então, aqui tem uma série de itens que eu preciso cotar. Aqui uma dica boa, né? Já pega o seu produto, independente de qual for, né? Você já tem que ter uma ideia de quantas unidades, quantas embalagens cabem num pallet ou num container. Façam os dois orçamentos. E aí peguem depois, para fins de planilha, para fins de custo de produto, vocês vão pegar, vamos lá, um pallet cabe 100 unidades do meu produto. E ele vai me custar R$1.000 para levar esse pallet. Logo, você vai pegar os R$1.000, vai dividir por 100, e você vai ver que vai dar R$10 por unidade, e esse é o valor que nós vamos colocar no custo do produto na hora da confecção do preço. Tá? Eu quero aqui aproveitar, o professor Olavo que me perdoe, tá? Eu vou fazer um adendo aqui para convidar vocês para uma qualificação que vai ter justamente sobre os processos de logística internacional, que vai ser aqui com o Gabriel, do PX de Campinas também, no dia 27. Então, essa parte de logística é muito importante e eu já estendo o convite aí para vocês participarem. Nas nossas redes sociais vai estar o link desse convite aí, tá bom? Bom, ainda assim, né? Então, antes da formação do preço, obviamente, eu preciso saber que mercado que eu vou ir. Esses dias atrás, a gente teve um evento muito legal aqui no PX Campinas, no qual a gente conseguiu identificar mercados para as empresas, né, através de ferramentas online. Né? Escolheram o Incoterm, preço dos concorrentes no mercado-alvo e, obviamente, o custo de produção do meu produto. Então, eu tenho que saber esses itens para poder formar o preço para o mercado externo. E o preço, obviamente, eu vou ter que escolher, para formar o preço inicial, eu vou ter que escolher um Incoterm. Lá atrás, eu mostrei uma tela da pesquisa que foi feita com os compradores internacionais, e um dos itens que os compradores internacionais citavam é que, numa mesa de negociação, você tem que chegar, pelo menos, com o preço FOB para a negociação. Então, nós vamos trabalhar com o preço FOB aqui, nos exemplos que usaremos a partir de agora. Nós usaremos duas ferramentas. Uma ferramenta é uma planilha Excel desenvolvida pelo PX de Campinas e um site gratuito que a gente chama de simulador de preço, MDIC. É importante o MDIC. O que é MDIC? Né? MDIC é o antigo Ministério do Desenvolvimento do Comércio Exterior e que hoje acabou indo parar dentro do Ministério da Economia. Tá bom? Mas o site ainda ficou com esse apelido aí, então eu mantive ele aqui para ficar mais padronizado com o popular. Então, começo falando primeiro pela planilha que nós desenvolvemos aqui para a formação de preço. Essa planilha, ela já, inclusive, já tá em mãos dos empresários, uma parte dos empresários do PX, que são atendidos hoje pelo PX. Obviamente, quem entra no PX acaba tendo o acesso por essa planilha. Vocês vão verificar aqui os dados, o jeito que a gente faz aqui nessa planilha, mesmo que vai fazer no site livre lá do MG. Tá? Só que a vantagem dessa planilha é que ela é salva, você consegue salvar na sua máquina, e você consegue, durante uma negociação, alterar elementos como o preço do dólar, como a margem de lucro, e isso é uma vantagem numa negociação. Né? Então, nós vamos fazer um exemplo aqui para todos, de tal forma que a gente possa explicar o funcionamento da planilha. Tá? E aí vocês vão entender com isso. Espero que, didaticamente, se entenda como se forma o preço para a exportação. Okay? Essa planilha ela para servir como se fosse uma ficha por produto. Então, você faria uma dessas para cada produto que você pretende exportar. Ok? Então, está aí um exemplo preenchido da planilha. Eu vou passar a fazer o passo a passo. A ideia da planilha é que você só preencha dados nos itens de cor, das células de cor amarela. Então, se a célula for de outra cor, não se preenche. Até porque a planilha mesmo não vai deixar. Mas a ideia é colocar dados
na planilha, nos itens de cor amarela. Então, o primeiro item que eu vou fazer, colocar o nome do produto e o NCM dele. O que é NCM? Nomenclatura Comum do Mercosul. É também um código, né, desenvolvido para caracterizar os produtos a nível mundial. Né? Mundial, você usa o SH6, que é o Sistema Harmonizado de 6 dígitos, e o NCM ele tem mais 2 dígitos que dizem o que é cada produto. Depois disso, eu digito aqui o valor do meu produto sem o IPI. Bom, depois eu até vou calcular com o IPI aqui, mas, a princípio, coloco o valor sem IPI. A própria planilha calcula o valor aqui do produto com o IPI que eu vou digitar lá embaixo dela. Ok? E, por fim, eu coloco o valor do dólar. O dólar ontem, a data até ficou dia 15 aqui, professor Olavo, mas eu peguei o dólar de ontem fechou em 5,07. Então, esse é o dólar que eu vou simular essa planilha, depois eu até vou falar um pouquinho sobre o valor do dólar que se pode usar aqui, tá? A recomendação é que você sempre coloque um dólar um pouco menor, pelo menos 5% menor, 5 a 10% menor. Para quê? Para que, quando você informar o preço, ele suporte alguma oscilação do dólar, que a gente, só para vocês terem uma ideia, em abril desse ano a gente fez uma mesma apresentação, o dólar estava 5,62 e hoje está 5,07. Daqui uns dias ele pode estar mais alto. Então, o dólar o nosso dólar, ele é flutuante, então ele está sempre alterando, tá bom? Mas aqui a gente usou o dólar de ontem. E aí a gente começa a entender e colocar os componentes, os dados e tributos e dados que compõem o preço do produto no mercado interno. Ok? Então, a primeira coisa é o seguinte, esse meu produto paga quanto de ICMS? 18%. Então, eu coloco ali, 18%. PIS, 1,65%. COFINS, 7,60%. IPI, 15%. Ok? Outras deduções. Bom, tem a opção de você colocar outras deduções ali, caso elas existam, tá bom? Mas tem que ser deduções que não vão ser isentas no mercado externo, tá? De impostos. E, obviamente, eu coloquei aqui uma margem de lucro. A minha margem de lucro, no Brasil, do meu produto, para essa simulação, é de 20%. Uma boa margem, dependendo do produto. Tudo somado, gente, ele deu um total percentual de 62,25% do meu produto aqui, ele vamos dizer, tributo ou margem de lucro, ok? Bom, mas e aí? O que faz? Bom, a planilha automaticamente, está aqui os 20% de lucro que eu coloquei, automaticamente a planilha já me calcula aqui quanto que é o valor em reais desses tributos e da minha margem de lucro. Quanto que é? Então, ele apresentou ali o valor bem bonitinho, né, dos tributos, e aí ele vem aqui, apresenta aqui um item que você deve preencher. Qual o valor da embalagem no mercado externo? Aqui uma coisa legal, quando a gente vai exportar, nem sempre o valor da embalagem vai ser o mesmo no mercado interno para o mercado externo. Então, é bom a gente, às vezes, verificar se vai estar o mesmo custo ou não. Então, por isso que a gente recomenda tirar e depois colocar de novo, tá bom? Porque a embalagem do mercado externo pode ser mais barata ou pode ser mais cara, dependendo da situação. Somando tudo aqui, os itens que eu vou deduzir do meu valor de mercado interno somam R$ 155,62. Então, vamos lá. Do valor que eu estava vendendo, que com o IPI, que dava R$ 269,01, agora sobraram de produto. É o custo do meu produto, sem impostos, sem lucro e sem embalagem. Ele é R$ 103,39. Bom? E a partir desse valor é que eu vou calcular o preço para exportação. Tá? Então, nós vamos fazer esse processo agora. Bom, aqui, eu vou colocar aqui agora a embalagem, eu acabei optando por fazer o mesmo valor da embalagem, que é R$10. O frete e o seguro, por unidade, tá? O que eu fiz? Eu peguei meu produto, fiz um cálculo de quantos cabiam num pallet, mandei lá para o agente logístico, ele me deu um preço, eu peguei o número de produtos por pallet e dividi pelo valor que ele me informou. E aí deu R$1,50. É um chute, tá? Isso aqui não tem valores reais. É tudo chute aqui para apenas didáticos para a gente aprender a fazer. Por fim,
eu também vejo, já cotei com o meu despachante aduaneiro, né, quanto que vai custar esse processo de despacho. Falei com o meu agente logístico também, pelas despesas, com o meu despachante, sobre as despesas portuárias. Também coloquei aqui o valor. E, obviamente, coloquei alguns outros, né, as outras despesas que eu acabei identificando, como capatazia, algum transporte interno dentro do porto, que eu coloquei aqui. Lembre-se que a nossa simulação é para FOB, portanto, eu tenho que deixar o produto no costado do navio. Tá? Eu tenho que deixar ele no costado do navio. Logo, eu descobri que, para esse meu fins de exportação, eu vou ter que adicionar ao meu valor de produto R$19,50. Então, eu tinha R$113,39, somei mais R$19,50, portanto, fiquei com um segundo subtotal aqui, que é R$132,89. Tá? Aí eu tenho uma comissão de agente, que eu vou jogar aqui, e, por fim, eu venho para... Aqui está o somatório total com essa comissão de agente, R$139,54, e aí eu vou fazer o que a gente gosta, né? Que é colocar a nossa margem de lucro. A planilha, ela calcula exato a margem que eu colocar aqui. Se eu vender por R$300 e colocar 40%, vai te dar exatamente 40% de lucro em dinheiro. Ok? Não é, eu não estou multiplicando por 1,4. Eu estou calculando para fazer 40% reais. Real, não é reais, real em reais. Tá? Então, eu coloquei 40%. Reparem que lá no mercado interno eu estava usando 20%. E agora estou usando 40%. Bom? E aí me deu um valor de R$232,56. Agora, a própria planilha vai fazer uma brincadeira. Eu informei o dólar. Coloquei todos os dados. Ela vai calcular para mim, aqui em cima, onde está aparecendo ali, o meu valor em dólares. Então, para R$232,56, dividindo isso por 5,07, que é o valor do dólar, eu vou ter um valor para vender essa máquina, que custava R$269, entregue no costado do navio por $45,87. Muito bem. O valor do dólar, que eu tinha comentado antes. O valor do dólar, gente, ele é uma coisa que eu tenho que talvez fazer uma previsão que ele vai variar, ele é flutuante, ele sobe e desce. Então, aqui a recomendação que a gente dá é o seguinte, olha só, o cálculo que eu fiz na planilha, ele deu isso aqui, ó. O custo do produto FOB, ele deu 232,56. Dividir por 5,07, deu um valor em dólares de 45,87. Recomendação, coloque um dólar menor. Eu baixei aqui o valor do dólar uns 5%, tá? Mais ou menos 5% eu baixei o valor do dólar. Ele ficou 4,82. Os 5% é uma oscilação que dá para a gente aguentar. Óbvio, o que aconteceu? Subiu o valor da mercadoria. E a subir no valor da mercadoria, eu tenho um coeficiente de erro, um coeficiente que me garante uma margem caso o dólar despenque, baixe. Depois que eu falar o preço, eu fornecer uma tabela para o meu comprador. Aliás, isso é um item importante. Sempre que você, a sua empresa, um empresário, fornecer um preço, forneça com data de limite. Ó, preço válido até tal data, geralmente 10 dias, aí, colocando essa margem aí. Bom? Mas, Thiago, olha só, mas aí meu produto pode ficar mais caro, pode ser que eu não entre no mercado. Numa negociação, eu vou voltar aqui, ó, repare lá embaixo que eu tenho aqui um percentual que eu botei de 40%. Você tendo essa planilha em mãos, você pode baixar esse percentual até um limite que lhe seja interessante. Então, você pode, numa negociação, com essa planilha aberta, sem o comprador ver, você ir baixando o seu percentual, podendo baixar para 30%, para 25%, e esse preço em dólar vai diminuindo. E você vai, sabendo ainda que tem um coeficiente de dólar mais baixo, você pode sair ganhando no processo. Tá? Então, é uma ferramenta que auxilia nas negociações. Bom, até aqui eu falei, no modo normal, dos produtos que têm incidência de ICMS, PIS, COFINS, diretamente no produto. Agora, tem um regime tributário que não funciona assim. É um pouco diferente. Que é os optantes pelo Simples. Tá? O Simples foi uma coisa que aconteceu no Brasil muito legal, porque, principalmente para as micro e pequenas empresas, optar pelo Simples ajuda e simplifica muito o processo de tributação. Você não paga vários tributos, você paga um tributo.
tá? Que é o Simples, tá bom? É feito dessa forma. O que o Simples, né? Os optantes simples, eles são tributados não em cima do produto, mas sim em cima do faturamento. O legal, para quem exporta, é que você vai ter um Simples tributado sobre a receita no mercado interno e também vai ter um Simples separado para as receitas da exportação. O que tem de vantagem nisso? Vamos começar pela vantagem dos limites. O Simples, você só pode entrar no Simples se você tiver faturamento inferior a 4 milhões e 800. Então, no mercado interno, eu posso faturar no ano até 4 milhões e 800. Se eu começar a exportar, eu tenho mais 4 milhões e 800 para explorar no mercado internacional. Ou seja, ele não se soma os valores das receitas. Essa é uma parte bacana, uma vantagem aí do processo. E você não soma, não só não soma, como a tributação sua, Simples funciona assim, gente. Quanto mais eu faturo, mais eu pago. Como eu consigo separar as exportações, ele não se soma ao mercado interno, portanto, não aumenta o meu tributo no mercado interno. Mas não quer dizer que eu não vou pagar, porque tem, sim, um tributo para pagar. Tá bom? Então, está aqui. Ó, nesse regime tributário, o empreendedor paga um único boleto por mês, com o valor de todos os tributos num único boleto, tá? Que é um DAS, que a gente chama. Tá bom? Então, as receitas obtidas no comércio exterior, conforme eu falei no cálculo do Simples, elas têm também uma desconsideração de COFINS, PIS, IPI e ICMS. Então, é muito importante prestar atenção nesse processo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz esse cálculo desse valor e comentando passo a passo. Eu quase que vou fazer mais ou menos o que o seu contador faz. O seu contador, ele que faz isso para você. Então, é importante que vocês tenham um contador parceiro de vocês e esteja bem alinhado quando vocês começarem a entrar no mercado internacional. Ele tem que separar as contabilidades e ele tem que fazer mais ou menos o que está escrito aqui, tá? Essa aqui é só umas tabelas do Simples que são existentes hoje. Elas são as tabelas que eu tirei lá do site da Receita. E aí, essa é uma tabela de vigência de 2018, tá? De janeiro de 2018. Aqui vocês podem ver que o Simples você consegue vender, faturar em 12 meses até 4 milhões e 800. E a partir dessa tabela, à medida que vai acontecendo as faixas, você vai se enquadrando. Por exemplo, se eu faturo R$1 milhão, eu vou estar aqui na quarta faixa, que vai de 720 mil a 1 milhão e 800, portanto, a minha alíquota é 11,20, sendo que eu tenho que deduzir 22.500. E para cada faixa, existe uma discriminação de cada item do Simples. Então, eu sei que na quarta faixa, eu pago imposto de renda pessoa jurídica 5,5%, CLS 13,50%, COFINS 11,51%, PIS/PASEF 2,49%, CPP 37,50%, IPI 7,50% e ICMS 32%. Então, as tabelas, os contadores sabem fazer isso, eles têm sistemas que fazem isso para eles também, ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo prático. Vamos que eu tenho uma empresa, tá? Uma empresa que a gente montou aí agora, é uma empresa de máquinas, vamos supor, e aí eu tenho um faturamento anual, nos últimos 12 meses, de 1.180.000. O faturamento neste mês, vamos supor no mês agora que passou, que era o mês de junho, eu faturei vendas nacionais R$105 mil, ok? Se eu olhar a tabela do Simples, conforme está sinalizado ali com em vermelho, eu vou estar na quarta faixa. Ou seja, a minha alíquota é 11,2% e o valor a deduzir, eu já vou mostrar para que serve esse valor a deduzir, ele é de 22.500. Para mim saber quanto que eu vou pagar de Simples, eu aplico a fórmula que está embaixo aí. E essa fórmula me deu, aplicando ela me deu 9,29%. Ou seja, eu pego o valor da minha fatura anual, que é 1.180.000, multiplico isso pela alíquota de 11,20%, diminuo esse total do valor a reduzir, que é 22.500, e divido tudo pelo valor do meu faturamento. Isso vai dar 9,29%. E é esse percentual que eu vou usar para calcular o valor a pagar no mês.
Qual o valor que eu vou pagar no mês? Eu pego o valor do faturamento do mês e multiplico por essa alíquota. Portanto, eu vou pagar de imposto, se eu faturei 105 mil nesse mês, eu vou pagar 9.754,50 centavos de imposto simples. Bacana? Agora vamos pegar essa mesma empresa e vamos fazer de conta que ela exportou. Ela fez uma exportação muito bacana. Tá? Ela vendeu, vamos imaginar que ela é uma empresa de máquinas, e ela vendeu 4 máquinas para o exterior, vamos supor até que seja para o mesmo comprador. Então, no mês de junho, ela, além de ter 105 mil de faturamento no mercado interno, ela vendeu 198 mil para o mercado externo. Vejam que agora eu tenho que separar isso para o cálculo do Simples. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é 198. Como essa empresa, vamos imaginar que essa empresa seja a primeira exportação dela. Então, o histórico de 12 meses delas é a própria venda. Tá? Então, a própria venda é o seguinte, qual é a faixa dela se ela vendeu só 198 nos últimos 12 meses? É a segunda faixa. Então, portanto, a alíquota é 7,80, o valor a reduzir é 5.940, eu faço o mesmo procedimento anterior, portanto, apesar de eu estar vendendo quase o dobro do mercado interno, eu vou pagar praticamente a mesma coisa no mercado externo de Simples. Acabou aqui? Não. Aí que vem a coisa bacana para quem exporta no Simples. É que eu consigo, sim, baixar esse valor de taxa efetiva aqui de comércio exterior para o Simples. Deu uma taxa de 4,80%, 4,8%. Prestem atenção nessa taxa, tá? Quando eu for do Simples e exportar, eu consigo reduzir alguns itens da minha tabela. Lá na tabela do Simples, nos componentes que fazem parte do imposto, eu consigo tirar o COFINS, o PIS, o IPI e o ICMS. Portanto, se eu fizer essa conta agora, somar esses 11,51 de COFINS, se eu somar PIS 2,49, IPI 7,50 e 32% de ICMS, tudo isso vai me dar um fator, basicamente eu somei os percentuais, tá? O somatório dos percentuais dá 100%. Então, eu somei os percentuais que estão em vermelho, e com um quadradinho vermelho, e isso deu vamos dizer assim, um fator de multiplicação de 0,535. Ou seja, esses impostos aí correspondem a um pouco mais de 50% do valor da taxa aquela que eu iria pagar de 9.504, ou seja, dos 4,8%. Tá? E usando essa alíquota de 0,535, eu multiplico ela pelos 4,80%, 4,8%, e eu obtenho que agora eu tenho uma taxa efetiva de 2,568. E é esse o percentual que eu vou aplicar para gerar o boleto meu de Simples. Então, eu pego 198 mil, que foi a minha venda no exterior, multiplico pelos 2,568% e vou ter um valor a pagar de 5.084,64 de Simples. Reparem que se eu pegar o valor anterior que deu, 9.504, diminuir desses 5, eu tive uma isenção de tributos na casa de 4.419,36. Então, sim, eu também tenho vantagem de exportar pelo Simples, mas eu tenho que ter um contador muito bem tranquilo e preparado para isso. Qual o problema aqui, na hora da gente calcular o Simples, com aquela planilha que eu mostrei para vocês? É que, basicamente, eu não sei qual é... Na primeira exportação, bacana, eu vou saber, porque é ela e pronto. Mas, à medida que eu tenho um fluxo de exportação, eu tenho que estar muito alinhado com o meu contador para saber qual a taxa, porque se eu começar a exportar muito, eu mudo de faixa. Eu vou para uma faixa seguinte, eu vou para uma outra faixa, e eu mudando de faixa, obviamente, eu posso alterar a minha alíquota. Então, é muito importante eu estar aqui alinhado com o meu contador para saber qual é a faixa. E mudando o valor, muda os valores também, tá? Dos tributos que irei pagar. Então, aqui tem vamos dizer assim, o quadro final, né? No quadro final, eu tenho aqui a minha taxa aqui de mercado interno, que eu vou pagar 9.754,50
754, e de exportação eu vou ter um outro valor de 5,84. Portanto, eu pagaria 14.839,14 de simples para essas vendas, para esse faturamento interno e externo. Guardem isso na cabeça, gente. O valor total, se eu não exportasse, se eu vendesse tudo no mercado interno, seria pelo menos perto dos R$20.000, bom? Então, portanto, aqui, imaginando aqui, gente, que como eu tenho que exportar 4 unidades, as 4 unidades exportadas deu 198 mil, então, cada unidade eu vou vender por 49.500. Portanto, o valor pago de tributos para cada unidade vai ser de 1.271. Como que eu fiz isso? Eu peguei lá o tributo de 5.084 e dividi por 4. E aí, obviamente, eu tenho uma economia, né, que eu fiz, que eu mostrei para vocês, quando eu tiro os impostos. E aí essa economia é de R$1.104 em relação ao mercado interno. Então, eu posso usar esse 1.104,84 para este caso na minha planilha. Na minha planilha. Aqui na minha planilha, vamos lá, eu vou digitar o 49.500, que é o valor de uma máquina. Já deu o cálculo, não tem IPI adicionado. O valor do dólar é o 5,07. E aí eu adiciono, não vou adicionar ICMS, não vou colocar PIS, não vou colocar COFINS, nem IPI. Eu só coloco o valor da dedução, que no caso, para essa simulação, deu R$1.104,84 de dedução sobre o valor do mercado interno, que é o que nós calculamos anteriormente, tá? Vou mostrar aqui para vocês, é o que nós calculamos anteriormente, e deu R$1.104,84, ok? Eu sei que é um pouco confuso, mas é importante saber que é mais confuso mesmo fazer pelo simples. No geral, a minha consideração sobre isso, tá? Como esse valor de dedução, ele sempre vai ser variável, não é fixo, e realmente você tem que fazer todas essas contas. A minha, que é o que eu vejo, no mercado, né? Que é o tanto simples, acaba não fazendo essas deduções. Mas eu quero mostrar para vocês que existe sim uma vantagem, existe dedução nos seus impostos, que você vai usufruir, obviamente, depois que você exportar, né? Que você vai emitir a nota fiscal para o comércio exterior, vai emitir a invoice, e, por fim, vai gerar essa vantagem. Então, você tem que ter plena consciência que, por mais que você não coloque essas deduções aí, você tem sim um valor a menos a pagar. Você vai ter um valor a menos a pagar. E aí você pode, talvez, jogar esse valor na sua margem de lucro que está lá embaixo. Ok? Então, vai ficar essa apresentação com todo esse passo a passo de como calcular o simples para o PX, para a turma do PX, para as empresas, de tal forma que se possa depois utilizar essa planilha ou para gerar esse valor de dedução, ou mesmo para servir como base para outros cálculos de outros produtos. Tá bom? Então, está aqui o valor que deu aqui. É um pouquinho mais complicado, tá? Mas também serve. Então, no geral, o que as empresas fazem? Não coloca essa dedução. Vão direto para a margem de lucro, coloca ali a sua margem de lucro, que você tem calculado, colocam ali o valor da embalagem e seguem adiante, colocando as despesas do mercado externo. E jogam na margem de lucro lá embaixo na planilha. Ok? Thiago, só interrompendo, Vale. A Gisele, só para não ficar ao final, a Gisele perdeu como você chegou ao percentual de 2 pontos. Vamos lá. É complicado mesmo, professor Olavo, é detalhado, exigiria quase uma qualificação só sobre isso, tá? Vamos lá. Como que eu cheguei no valor de 2,568, né? É isso? Exato. Beleza. Olha só, Gisele, dá uma olhada lá. Eu vou voltar uma tela. Dá uma olhada a taxa que eu encontrei. 4,8%, tá bom? Se você pegar e tirar esses impostos que estão em quadradinho vermelho, somar todos eles vão dar 0,53%, ou seja, vai dar 53,5%. Eu tirei o percentual ali, né, dividi por 100, e fica assim, 0,535. Você multiplica esse zero, eu devia ter colocado aqui também, 0,535, você multiplica por 4,80, e aí vai dar esse valor de 2,568.
Ok? Compreendido? Gisele, tudo bem? Ok. Muito obrigada, Entendeu? Thiago. Não, tranquilo. Muito obrigado. Eu peço perdão, Gisele. Não sei por quê, eu acho que eu estava tentando detalhar tanto, esqueci de botar esse detalhe. Prometo que eu vou corrigir a planilha antes de encaminhar aí para a distribuição, tá bom? Mas é importante a sua pergunta e ela faz parte. Tem que encontrar isso aí em algum lugar, né? Muito obrigada. Ok. Bom, continuando, gente, agora eu quero mostrar para vocês a planilha do MDIC. O simulador de preço do MDIC, que é muito bacana. É uma bela de uma ferramenta disponibilizada pelo governo federal há anos. Ela é gratuita, tá? E você pode usar. Ela só tem um probleminha que eu vou citar. Ela tem uma grande vantagem, mas tem um probleminha. O probleminha dela eu já vou dizendo agora. Tudo que você fizer aqui, você não consegue salvar. Você consegue imprimir, mas não consegue salvar. Então, sugestão é que sempre que faça o seu preço, imprima. Tá? Não deixe de imprimir, porque se você desligar o computador, fechar o site, acabou. Você tem que fazer tudo de novo, tá bom? Mas qual que é a grande vantagem dela? É que ela me dá um preço por Incoterm. Ela me dá todos os Incoterms. Diferente da planilha que eu acabei de mostrar para vocês, que é basicamente só FOB, essa aqui me dá todos os Incoterms. Todos. Tiago, se eu for fazer CIF, que é o Incoterm ali do meio, ali, o que vai mais além do FOB? Está ali descrito. Ele vai apresentar todas as componentes que você tem que, vamos dizer assim, compor, colocar para gerar o preço de exportação. Então, está aqui, você clica, a primeira parte é você escolher justamente o Incoterm, você escolhe qualquer um. No caso, eu escolhi o FOB, tá bom? E escolhendo o FOB, né, eu vou fazer a simulação parecida com o que eu fiz anteriormente, né? Então, eu coloquei a FOB aqui, o Free On Board, que vamos repetir, né, um Incoterm que eu tenho que levar a mercadoria até o costado do navio. Portanto, eu tenho que levar ele da minha empresa, passar pelo despacho aduaneiro, né, fazer todo o desembaraço e transportar até o costado do navio. Então, tem seguro, tem carga, tem desembaraço, tem despachante aduaneiro, tudo mais, tá bom? Então, eu começo aqui primeiro digitando o valor do meu produto sem IPI no simulador. Após disso, ele vai me abrir o passo 3. No passo 3, ele vai me pedir para mim preencher alguns dados. Primeiro é o ICMS. Eu botei os mesmos dados da planilha, tá? 18%, 7,60%, PIS, 1,65%, o lucro no mercado interno de 20%, e ele já vai calculando para mim, tá? De tal forma que a embalagem do mercado interno, eu botei R$10, e de tal forma que ele me disse assim, tudo isso que você digitou aí, deu 120,50. Então, eu vou pegar esse 120, vou tirar lá dos 233 e vai te dar realmente o teu valor de produção do produto. Está aqui, R$113,41. Feito isso, eu clico aqui, passo o seguinte e vou para a parte do mercado externo. Então, agora aqui eu coloco a embalagem para exportação, o valor do transporte, né, do desembaraço aduaneiro, do transporte interno, né, das despesas portuárias, transporte seguro e container, outras despesas que porventura a gente tenha, e aí eu consigo um total aqui de R$26,15 para o mercado externo. Tá? São os componentes do mercado externo, que para o Incoterm Free On Board, para o Incoterm FOB, que eu vou deixar a mercadoria no costado do navio. Tá bom? Isso tudo me deu um custo da mercadoria de R$ 139,57. Agora, vamos fazer a alegria do povo. Vamos colocar a nossa margem de lucro. Eu botei 40% aqui, vocês podem ver. E eu também coloquei aqui uma taxa cambial. Aqui ficou 5,62, porque eu devia ter alterado essa planilha aqui também. Em todo caso, está 5,62 o dólar, tá? Aqui nessa planilha. Mas hoje é 5,7, tá? Não sei como é que ficou hoje também. Aí eu clico em calcular e ele vai me dar o preço na moeda estrangeira. Tá? Então, esse aqui é um belo simulador e eu posso fazer em mais Incoterms e eu imprimo e eu levo isso comigo. Ou posso até criar uma planilha para ajustar esse processo no Excel, por exemplo, para uma negociação. É bacana porque ele me ajuda bastante a saber o que eu preciso para cada Incoterm. Tá bom? Então, é uma bela ferramenta. Eu vou aqui voltar um pouquinho, professor Olavo, mas assim, como que acha um site, né? É fácil, você digita lá simulador de preço MDIC no Google e ele vai achar. Simulador de preço de Preco
simulador.imdic.gov.br. Mas digita simulador de preço, já vai aparecer, IMDIC, vai aparecer lá no seu Google, facilmente você vai encontrar, tá? Vou voltar aqui. Finalizando agora, então, nós vimos as formas de calcular o preço, tá? Eu tenho aqui, para formar o preço ainda, né? Óbvio, tem que estar atento. Por exemplo, comissões de venda, no caso de uma intermediação, por exemplo, uma exportação indireta, eu tenho uma comissão de venda, ou um representante meu no outro país, eu tenho que colocar isso no custo. Novos materiais, às vezes surge um novo material, tem que sempre atualizando essa planilha. O envio de amostra, pode ser que eu tenha que incluir isso no meu custo. Você tem que avaliar se isso é pertinente incluir no custo. O marketing e propaganda, eu não coloquei aqui, mas isso pode ser uma coisa necessária. Você vai entrar num novo país, talvez, dependendo do produto, óbvio, o marketing e propaganda vai ser uma das ferramentas que você arruma um distribuidor lá, o distribuidor faz uma parceria e vocês fazem uma campanha lá, e, obviamente, isso vai gerar algum tipo de acréscimo de custo. A embalagem, etiqueta, às vezes você tem que mudar a embalagem, fazer uma nova embalagem, isso tem um custo. Certificações, às vezes, são necessárias. Se você for fazer um Incoterm, qual você tem que entregar lá dentro do país, você tem que estar muito atento ao imposto, ao tributo de importação do país, tá? No PEX, os técnicos do PEX explicam como descobrir isso, qual o valor desse tributo e bem como quais certificações que são necessárias para os produtos das indústrias nacionais. A margem de lucro, né, que eu tenho que colocar ali, né? E, obviamente, alguns ajustes baseados no preço do mercado-alvo. Então, é bom que eu dê uma pesquisadinha lá e veja, tá? Obviamente, tendo o preço calculado, eu tenho que comparar com o mercado, né? Então, eu faço uma pesquisa no Google, procure alguns... Faça uma viagem até o país, mas é importante que se conheça o preço dos concorrentes praticado. Geralmente, as rodadas de negócio são muito boas para isso, porque na rodada você acaba sabendo qual é os preços, o seu comprador vai dar uma dica para você, tá bom? E, obviamente, se for um produto de varejo, é bom dar uma conferida também no preço de varejo das prateleiras, por exemplo. Se vocês vendem produto para supermercados, dá uma olhadinha quanto que os supermercados do país-alvo estão praticando para saber se o seu preço, somado com o lucro que o comprador lá vai querer almejar, vai dar para praticar ele daquele país. Então, é importante você fazer os ajustes dessa forma. Bom? Thiago, enfim. Thiago, vou pedir licença. A Doce da Polpa levantou a mão. Eu gostaria, se ela puder falar. É só encerramento agora, professor. Ok, desculpe. Tá bom? Não, já acabou. Agradecer aqui, professor Olavo, tá? Em nome da equipe do PEX Campinas. Obviamente, a gente vai estar aqui aberto para perguntas, questionamentos, mas deixar, assim, muito, muito importante que se preparem bem para a exportação. O preço é uma etapa importante. Os técnicos do PEX ajudam a formar esse preço. Esse é muito importante, a gente sabe. Se você tiver dificuldade, essa planilha é disponibilizada para as empresas do PEX, e esses ensinamentos também. Eu costumo terminar as minhas palestras e apresentações, professor Olavo, com a seguinte frase que eu ouvi uma vez, você já ouviu também de mim ela, uma frase de um ex-ministro chamado Luiz Fernando Fulan, empresário, grande empresário brasileiro. Ele disse um negócio sobre comércio exterior que me chamou muita atenção, e eu guardei essa frase. No comércio exterior, a gente, às vezes, geralmente, a gente começa pequeno. O importante é pensar grande e andar depressa. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade e bons negócios para todos os empresários. Muito bom. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Eu vou começar, então, com a Doce da Polpa. Por favor, fiquem à vontade para abrir as suas câmeras. Não é? E, por gentileza, a Doce da Polpa está com a mão levantada. Você poderia se identificar, por favor, e fazer a sua pergunta. Oi, boa noite a todos. Eu sou da Doce da Polpa, meu nome é Simonete. Eu gostaria de saber como eu posso obter essa tabela que o palestrante Thiago apresentou há pouco, e eu fico muito agradecida. Muito obrigada. Muito bem. Essa tabela ela será disponibilizada para todas as empresas via técnicos que fazem parte do núcleo. É uma tabela que foi desenvolvida pelo próprio Thiago Terra, não é, com alguns ajustes da equipe, ajustes muito pequenos, e que nós já disponibilizamos para todos os núcleos do PEX que nos pediram.
Como o Doce da Polpa está conosco, então essa provavelmente será algo que o técnico responsável levará para a senhora. Há uma observação que foi feita pelo senhor Leandro e o senhor Omar a respeito da atualização dos incoterms, que é preciso colocar não só no slide, mas até pelo próprio MIDIC, no slide que o Thiago passou. Você pode passar o slide ali, Thiago, por gentileza, do MIDIC, aquele do simulador? Ah, do simulador, né? O simulador. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você está vendo a minha tela, Olavo? Tô sim. Estou vendo ela minúscula, mas se você puder agora, como se fosse... Não, eu vou ampliar ela aqui. Aí que deu um chute. Calma aí. Ah lá, já está até dando para ver que lá o simulador está com todos os incoterms atualizados para 2020, mas mantém o título de Incoterms 2010. Eu acho que isso é um ponto. Foi boa observação, viu? A gente mexe tanto com isso, eu não tinha visto isso e eu quero agradecer o empresário aí, tá? O senhor Omar falou, inclusive, do slide que a gente tem que atualizar também, mas eu acho importante levar uma consideração em relação a isso, que é o seguinte. A dinâmica do comércio internacional é muito grande, muito rápida, não é? E as mudanças são muito rápidas. Eu acredito que nas observações que o Thiago tem feito em relação a preço, que o que deve ser mais levado em consideração não é só o fato de preenchermos planilhas, né, ou preenchermos simuladores, ou estarmos cientes de qual é o Incoterm, ou seja lá o que for. A construção do preço vai muito além disso. Nós não tratamos aqui de forma direta sobre esse assunto, mas, por exemplo, a participação em uma feira é a hora que você vai colocar todas as simulações possíveis, né, no grande avaliador se o seu preço é bom ou não, que é no mercado, que é na concorrência. E eu acho que é aí que entra a questão de que você não só deve fazer a precificação utilizando instrumentos, né, mesmo porque, salvo exceção, você sempre vai ficar um Ex-Work, CIF e FOB, e isso já está nos Incoterms há muito tempo, mas é importante entender que o preço não sai de uma cartola como um coelho e que é isso que diferencia o consultor, o gestor de preços, o gestor internacional do mágico, ok? Então é importante entender que o que o Thiago está mostrando aqui para vocês é apenas uma ponta de um iceberg extremamente importante, ou seja, qual é o lastro que eu gostaria de ter, não é? Mas que esse lastro de preço teria que ser colocado à prova no mercado. Feiras, análise de concorrência, inteligência de mercado, que são instrumentos que os núcleos do PEX oferecem muito bem e que a Apex também tem essa possibilidade de oferecer. Ok? De posse disso, então, gostaria de abrir aí a mais perguntas. Quem tiver, por favor, deixa eu só... Você poderia... Por favor, fiquem à vontade para falar. Você pode tirar essa tela, Thiago, se houver necessidade, a gente volta com ela. Eu vou só passar, então, aqui... Perdão, por gentileza. Só quem gostaria de falar, fique à vontade. Eu vou pedir para a Doce de Polpa só tirar a mãozinha aí da tela, por favor. Obrigado. O Vitor Silva, não vou conseguir perguntar por vídeo, queria saber se existe alguma situação em que o PIS/COFINS tem uma alíquota diferente. Me lembro de ver 2,10% e 9,65%, respectivamente. As alíquotas variam, né, por setor, produto, né? Então, eu botei um valor ali, mas, por exemplo, esse ICMS mesmo, ele tem valores diferentes de estado para estado. Então, conferir com o seu contador. Tem que ter um contador muito parceiro, tá, gente, na hora do comércio exterior. Então, o contador de vocês pode te ajudar a dizer qual é o valor dessa alíquota. Eu coloquei um valor, os valores que eu coloquei ali são de simulação, não são valores reais, tá? Estão próximos dos reais, mas não são valores reais, até porque eu nem estipulei qual era o produto, né? Então, sim, existem alíquotas diferentes, tá? Para PIS e COFINS. Mais alguma questão? Bom,
Dado o adiantado da hora, eu vou agradecer novamente a você, Tiago, pela experiência que você compartilha conosco. Vou agradecer a presença de todos. Peço a gentileza de vocês preencherem o formulário de frequência e de avaliação que já foi disponibilizado no chat. Eu termino o evento e fico mais alguns minutos com ele aberto. Gostaria de convidá-los para o dia 27, que teremos uma apresentação do nosso técnico Gabriel sobre logística, mas sempre de forma muito prática, sempre de forma muito útil a todos os empresários. E no dia 29, a senhora Damares, presidente do CCX, vai estar falando conosco sobre exportação indireta, ela que é presidente aí da comissão, né, das comerciais exportadoras. Ok? Eu agradeço novamente a presença de todos, novamente ao Tiago, a presença aí do pessoal da Paraíba, que ele já deve ter saído porque tinha outros compromissos, e as pessoas que efetivamente sempre estiveram aqui contribuindo, as pessoas que perguntaram, fizeram observações. Gostaria de vê-los novamente nos próximos eventos do Núcleo de Campinas. Até logo e muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço aí a todos e obrigado pela oportunidade.